Boa tarde, amigos da AGE Franca São Paulo. Nós estamos aqui reunidos para um debate de mais uma decisão judicial, né, à luz da doutrina espírita. Primeiramente, eu queria que nós nos concentrássemos para a prece inicial, né? Pedimos a proteção dos nossos amigos espirituais, né? Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, de soberana justiça, bondade e sabedoria. Pedimos a proteção dos nossos benfeitores espirituais, amigos de luz, que nos orientam nessa jornada, que possamos todos ser inspirados pela espiritualidade maior, no sentido de colaborar com o debate de questões do direito, questões sociais, que contribuem para a nossa evolução moral e espiritual e também para a evolução da humanidade. Que possamos ser inspirados e que possamos contar com a proteção do nosso Senhor Jesus em mais essa jornada de trabalho. Assim seja. Bom, então, amigos, Raquel e Ricardo, a proposta nossa agora, ultimamente, do grupo, é estudar questões judiciais à luz da doutrina espírita. Você já deve ter acompanhado alguma, né? Na última nós estudamos a questão da afetividade, né? Como um atributo aí do direito, numa decisão em que uma moça conseguiu uma indenização porque o pai a abandonou, né? Reconheceu a paternidade, mas não teve contato, né? Não possibilitou ela ter o contato afetivo, né, de pai. Discutimos isso. Hoje eu trouxe uma questão que fala do trabalho religioso, né? De um reconhecimento aqui de vínculo de emprego entre um pastor de uma igreja evangélica e essa igreja, né? Desde já salientando que nós não estamos querendo criticar igreja nenhuma, né? Nem trabalho dos evangélicos, né? De forma alguma, embora aqui na decisão que a gente vai estudar tenha expressamente o nome da igreja aqui envolvida, mas o processo é público, né? Essa é uma decisão pública que foi de fevereiro, né, do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então a proposta de hoje é estudar esse crescimento aí, né, dessas religiões que cobram, né, pela cura, né, pela cura das aflições tanto morais como físicas, né? Pedem contribuições aí maciças, né, dos fiéis para sua suposta manutenção, né? Quando a gente sabe que esse dinheiro muitas vezes vai para o enriquecimento aí dos dirigentes, né? Enfim, igrejas que funcionam como verdadeiras empresas, né? Tratando o trabalho religioso como negócio, né? Como negócio empresarial, né? Então, o objetivo de hoje é fazer essas reflexões, né? Sobre o que consiste o trabalho religioso, né? E se pelo trabalho religioso pode-se cobrar. E outra coisa também é verificar, fazer uma discussão do motivo pelo qual as pessoas estão tão ávidas, né? E por uma saída fácil, né? Pagar para poder ter um benefício, né? Ou melhor, comprar, né? Fazendo da religião, fazendo de Deus, né? Uma moeda, né? Trocando favores com Deus, né? Como se isso fosse possível, né? E cada vez as pessoas buscam, né, essa maneira fácil, né? Supostamente fácil de buscar a felicidade e a paz, né? Vamos continuar, vamos ler então o acórdão na parte que nos interessa. Outras questões muito técnicas do direito a gente pode pular, e na medida que a gente for lendo a gente vai debatendo. Então vamos lá, é um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, né, a última instância da Justiça do Trabalho, né, que julgou lá questões que já vinham da primeira instância, depois do Tribunal Regional do Trabalho,
Então esse é o Tribunal Superior do Trabalho, que definiu a questão de vez aqui, né? Então vamos ler a ementa lá. É um trabalho religioso, prestação de serviços para a igreja, relação de emprego caracterizada, afastamento da condição de pastor, subordinação, exigência de cumprimento de metas e salário, livre convencimento do juízo, artigo 131 do CPC, reexame dos fatos e provas vedado pela súmula 126 do TST. A Lei 9.608/98 contemplou o denominado trabalho voluntário, entre os quais pode ser enquadrado o trabalho religioso, que é prestado sem a busca de remuneração, em função de uma dedicação abnegada em prol de uma comunidade, que muitas vezes nem sequer teria condições de retribuir economicamente esse serviço, precisamente pelas finalidades não lucrativas que possui. No entanto, na hipótese, o regional, após a análise dos depoimentos pessoais, do preposto e das testemunhas obreiras e patronais, manteve o reconhecimento de vínculo empregatício entre o autor e a Igreja Universal do Reino de Deus, pois concluiu que o obreiro não era simplesmente um pastor encarregado de pregar, mas um prestador de serviços à Igreja, com subordinação e metas de arrecadação de donativos a serem cumpridas mediante pagamento de salário. Assim, verifica-se que a Corte ACO apreciou livremente a prova incerta nos autos, atendendo os fatos e as circunstâncias constantes dos autos, e indicou os motivos que lhe formaram um convencimento, na forma preconizada no artigo 131 do CPC. Vamos pular lá já para o conhecimento, lá, pressupostos específicos, que é o que nos interessa. Na página 2 ainda. Mas lá, vamos lá no voto do desembargador relator, né? Onde ele começa a analisar lá o vínculo empregatício envolvendo pastor evangélico. Né? Tese regional, que é do Tribunal Regional. As duas testemunhas do reclamante denunciaram expressamente que este tinha metas de arrecadação dos donativos a cumprir, recebendo quantia fixa pelo exercício do mistério, e que não podia exercer outra atividade. As testemunhas presenciais da reclamada, apesar de negarem a subordinação e as metas, também denunciaram o pagamento de quantia mensal a título de ajuda de custo. Sendo assim, da análise do conjunto probatório, é certo que o autor não era simplesmente um pastor encarregado de pregar, mas um prestador de serviços à instituição, com subordinação e metas a serem cumpridas, mediante pagamento de salário, sendo imperativo o reconhecimento do liame empregatício e a condenação da reclamada ao pagamento das parcelas contratuais e rescisórias. A defesa da reclamada, né? Antítese recursal. É incontroverso que durante mais de 8 anos o reclamante atuou como pastor evangélico e líder espiritual devotado às suas convicções de fé, e por acreditar na missão evangelizadora, resolveu espontaneamente abraçar sua vocação sacerdotal para pregar a palavra de Deus, não se encontrando ligado à reclamada por uma relação de emprego, pois não foram atendidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, indispensáveis para o reconhecimento de seu vínculo empregatício entre as partes. Em seu depoimento, o reclamante afirmou que atendeu ao chamado para pertencer à igreja motivado pela fé e que ministrava culto utilizando-se da Bíblia em sua pregação, evidenciando-se aí a sua confissão real, tipificada nos artigos 334.2 e 354 do CPC. Por se identificar com o ideário da instituição religiosa, o ministro sacerdotal adere aos ritos espirituais, às crenças e aos dogmas ali professados para o exercício da atividade religiosa, em obediência à sua fé e vocação, sendo que o valor recebido pelo sacerdote não é salário, remuneração ou retribuição, mas um suporte econômico suficiente para sustentar o religioso e a sua família. Assim, deve ser afastado o vínculo de emprego reconhecido judicialmente sob pena de violação dos artigos 5º, 2 e 55 da Constituição Federal, 2º, 3º,
442 da CLT e divergência dos julgados. Síntese decisória. De início, cumpre destacar que não há tese na decisão recorrida quanto à alegada confissão real do reclamante, tampouco sob a senda do contido nos artigos 334 e 354 do CPC, razão por que sobre esse aspecto emerge o óbice da súmula 297. De outro lado, quanto ao trabalho religioso, cumpre destacar que a controvérsia do início da Idade Média foi solvida com a distinção entre trabalho profissional e estado religioso. Trabalho profissional, o trabalho no meio do mundo, no exercício de uma profissão ou ofício, correspondia a um serviço que mereceria uma retribuição terrena, na base de honorários ou salário. E estado religioso, o serviço prestado pelo religioso a Deus e à comunidade, correspondia à resposta a uma vocação divina, segundo a qual o homem esperaria uma retribuição extraterrena. Para o seu sustento, os integrantes das ordens religiosas, monges, frades e freiras, como também os membros da hierarquia da Igreja Católica, bispos e sacerdotes, e das diversas confissões evangélicas ou de outras religiões, pastores, rabinos e etc., contam com as doações e esmolas do povo fiel. Essas contribuições não têm de forma alguma a conotação de comutatividade, ou seja, de retribuição material por um serviço de natureza espiritual. Isso constituiria o pecado de simonia, condenado desde os primórdios do cristianismo, venda ou promessa de bens espirituais em troca de vantagens materiais. Simão, o mago, pretende pagar a São Pedro para que lhe transmita o poder de impor as mãos sobre as pessoas para lhes dar o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 5, 18 e 24. Todas essas atividades de natureza espiritual desenvolvidas pelos religiosos, tais como administração dos sacramentos, batismo, crisma, celebração da missa, atendimento de confissão, extrema-unção, ordenação sacerdotal ou celebração do matrimônio, ou pregação da palavra divina e divulgação da fé, sermões, retiros, palestras, visitas pastorais, etc., não podem ser consideradas serviços a serem retribuídos mediante uma contraprestação econômica, pois não há relação entre bens espirituais e materiais. E os que se dedicam às atividades de natureza espiritual o fazem com sentido de missão, atendendo a um chamado divino e nunca por uma remuneração terrena. Admitir o contrário seria negar a própria natureza da atividade realizada. E aqui a gente acrescenta, né, pode acrescentar, dentro do Espiritismo, né, a própria mediunidade, né? Eu vou se cobrar aqui por cada pessoa que é atendida, né, no atendimento fraterno, né? Quantas pessoas não passam aqui pelo centro? E todo esse trabalho voluntário dos médios, dos trabalhadores da casa, tem mesmo esse sentido de vocação, né, religiosa, né, de trabalho religioso mesmo, né? Sem que essas pessoas sejam vinculadas à casa como empregados, né? Ele faz essa distinção entre aqui. Interessante que uma decisão judicial entra nessa seara religiosa, né? Não é? Ele vai trazer aqui, como é que... Até porque exigir isso, né? Ele traz uma passagem lá do Atos dos Apóstolos, né? Onde Simão queria pagar Pedro para lhe transmitir os poderes da igreja lá, né? Então, ele prossegue, ó. Pode prosseguir você, não, minha voz fica cansativa. Pode prosseguir, Ricardo. Pode ocorrer lá, né? Pode ocorrer, no entanto, o desvirtuamento do serviço religioso com consequências variadas para as relações entre o religioso e a instituição a que pertence. A. Desvirtuamento do religioso, que perde o sentido mais elevado de sua vocação e que pretende receber uma indenização pelos anos de dedicação à instituição na qual serviu ao se desligar dela. E. B. Desvirtuamento da instituição,
que perde o seu sentido de difusão de uma determinada fé para comércio de bens espirituais mediante pagamento. Ricardo, só um minutinho. Deixa só para cima. Ah, sim, tá. Aí. Pode continuar? Pode. No primeiro caso, o desvirtuamento da vocação religiosa não permite o reconhecimento de uma relação de emprego com a instituição a qual se filiou o religioso. Isto porque os integrantes da hierarquia da igreja, os membros de uma ordem religiosa, os pastores, rabinos e representantes das diversas religiões se confundem com a própria instituição. No segundo caso, pode haver instituições que aparentam finalidades religiosas e, na verdade, dedicam-se a explorar o sentimento religioso do povo com fins lucrativos. Nesse caso, o caráter comercial da igreja permite que seja reconhecido o vínculo empregatício entre os pastores e a instituição. Só assim se entende que haja sindicatos de pastores criados para defender os interesses trabalhistas de uma categoria profissional dos pastores contra uma categoria econômica das igrejas evangélicas. Agora eu queria fazer uma pausa. Olha que absurdo no que a gente tem que debater numa decisão judicial e o ministro lá fala expressamente. Nesse caso, né, o caráter comercial da igreja, e depois ele reconhece isso no acordo. Então no Brasil é engraçado que a gente legaliza e dá trato jurídico para umas questões totalmente despropositais, né? Mas fora de ética, né? A evolução da sociedade. Pois é, a né? mudança. E o direito acompanha isso, né? Acompanha, né? Então nós temos que tratar de uma igreja que é gerida como se fosse uma empresa, né? Não é exatamente a natureza dela. E o absurdo maior, né? Tem sindicatos para os pastores. De um e do outro. Então, é inconcebível, pelo menos para mim, imaginar esse tipo de situação, né? Atividade religiosa e esse tipo de organização. Né? Mas Jesus, tem uma passagem que Jesus vai lá no templo, expulsa o pessoal. Então, Jesus já sabia, né? Dos desvirtuamentos que já ocorriam e que iriam ocorrer. Depois a gente vê na igreja a venda das indulgências, a venda dos sacramentos, né? Assim, sem querer falar da igreja, né? Mas várias das atividades que se promovem na igreja, o casamento, o batismo, tudo isso tem uma taxa para ser paga. É atribuído como uma taxa de manutenção da igreja, né? Porém, no nosso caso, espíritas, nós fazemos uma doação livre e espontânea. Os colaboradores das casas espíritas, fazem doação por livre e espontânea vontade, né? Se bem que a gente não tem esses cultos, né? O casamento, o batismo, né? E também não tem nenhum trabalhador que fique só. Eu acho que é muito difícil um trabalhador que se dedique integralmente, né, ao centro. Né? A maioria ele tem outra atividade, né? É uma atividade bem voluntária mesmo e que ele faz na igreja não. Tem o padre que fica lá 24 horas, né? Cuidando da igreja. E esse pastor aí que fica, né? Aí dá essa mistura aí, né? Mas ainda quando você vai retribuir por determinado... Não que você está comprando o casamento ou lá o sacramento que eles falam, né? Mas você vai contribuir para a despesa que ele tem lá de limpar o salão, sei lá, né? Eletricidade, né? Despesa de manutenção do templo. Eu acho que isso é lícito, né? É justo, né? Até e não obrigar que todos contribuam, mas quem puder, né? Contribuir, né? Agora, a partir do momento que você vende... que essas igrejas aí, elas trabalham com
com a ilusão, né, com a venda mesmo desse sentimento religioso, dizendo que quanto mais você contribuir, você vai conseguir, né? É contribuindo, depositando no pé do altar que você vai conseguir se livrar de um vício de droga, ou vai conseguir uma melhor situação financeira e econômica, né? Isso é claro e expresso, né? A gente, quando acompanha nos canais de televisão, os bispos, né? Quando eles fazem a pregação, depois tem um momento que é o momento da doação, né? A pessoa doar para Deus, para Jesus, né? Então, existe essa barganha ou essa indução, né? E muitas vezes a pessoa se sente culpada se ela não faz a doação. Então, existe um jogo de palavras para induzir a pessoa a abrir o coração, né? Que é o termo que eles usam. Abrir o coração é abrir a carteira, né? Então, sobre a sua... É muito interessante que no Evangelho ele fala exatamente isso lá, né? De dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, por essa atividade, essa vocação religiosa, é inconcebível, né? Que a gente tenha trabalhadores que recebam por isso, né? Tenham férias, 13º fundo de garantia, ou depois que terminem de fazer esse trabalho, exijam, né, direitos trabalhistas ou verbas trabalhistas, né? Eu acho que é incompatível com um trabalho religioso. Seja exercido aqui no Centro Espírita, ou um templo evangélico, na Igreja Católica, né? O salário, né? A remuneração, né? Então, mas aqui... Esse que é o problema. Aqui na petição do requerente, ele fala que ele tinha uma meta de conseguir uma quantia, então, né? Isso aqui é triste, Aí vira desvirtuou completamente, completamente. O propósito, né? Exatamente. E isso é de uma igreja específica, né? E que acontece mesmo. Eles têm metas para cumprir. Eu queria ver até É que nós temos só a decisão, mas ele não menciona, não descreve como seriam essas metas. Nas decisões dos tribunais inferiores, eu acho que devia ter, né? Na petição, na defesa aqui da igreja, ou na petição inicial desse reclamante, né? Como é que seriam essas metas? Pelo número de fiéis? Será que ele... Uma quantia mensal, que ele consiga trazer para a igreja? Será que é assim? Ou pelo... Que é tão subjetivo quanto a própria intenção da religiosidade, né? Acredito que seja mais ou menos nesse sentido. E só fazendo uma análise histórica superficial, o interessante é que Jesus, em momento algum, citou a questão das instituições em si, mas sim do desvio do caráter humano. Porque a um primeiro momento eram os hebreus lá nos templos, aí em um segundo momento a gente tem a Igreja Católica, mais posteriormente. E contra a Igreja Católica veio a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, que veio justamente contra a venda de indulgência, contra uma série de coisas, ela passou a fazer isso como habitualidade, né? Então, a instituição em si não tem uma culpa direta, porque nenhuma surgiu com tal propósito, mas os homens, na administração e na ganância material, acabam por transformar a igreja, o sentimento de alguém, em um meio de obtenção de benefícios próprios, dinheiro, etc. Né? É por isso mesmo que, a princípio, né, todo juiz ou judiciário tem, fala, não, você é pastor, ou você é médium, você exerce atividade religiosa, não tem cabimento você reclamar qualquer coisa de remuneração, vínculo, emprego, né? A tendência é essa, porque é natural que numa instituição religiosa o trabalho é religioso, voluntário, né? Não tem nem que se discutir isso. Mas aí o cidadão bate às portas do judiciário, demonstrando tudo isso. Olha, lá eu tinha que cumprir metas, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha subordinação, né? Eu tinha que responder a um superior hierárquico, né, que me cobrava, eu tinha salário, eu tinha que cumprir horários fixos, né? Quer dizer, um empregado, né? Um empregado a serviço de quê? De trazer fiéis ou de trazer a palavra de Deus, né, efetivamente, né? Isso aqui é a grande discussão. E o tribunal, lamentavelmente,
reconheceu isso, né? Isso aí, na verdade, a bem da verdade, em outras palavras, curto e grosso, isso não é uma igreja, isso aí é uma empresa, é um negócio, né? E pior ainda, ele reconhece isso, mas a gente sabe que essa igreja não paga um centavo de imposto, né? Que elas são isentas de pagar imposto, né? Então, quer dizer, e vira um negócio mais lucrativo ainda. Num país onde a tributação é completamente excessiva, né, e desproporcional, né? A gente trabalha, estava vendo que a gente trabalha 5 meses do ano, acho que só para pagar imposto, né? Não me engano. Nós vamos começar a receber mesmo. Deve ser em julho agora, né? Sexto mês. Então, aí você vê que tudo que entra, nenhum dinheiro desse é revertido para a sociedade, né? E aí eles criam empresas paralelas a redes de televisão. Quer dizer, nós estamos tendo igrejas fazendo assim, lavagem de dinheiro, né? Ou burlando assim a lei, né? Pagamento de impostos. Virou um negócio mesmo, porque é vantagem. Você abre uma igreja, ela tem isenção total. Nenhuma empresa tem esse privilégio no país, né? Muito pelo contrário. Qualquer empresa, pequena empresa, tem uma carga tributária excessiva, né? Mal consegue lucrar ou ficar de pé, né? No país. Então, é triste isso. E isso, a tendência, se a gente for olhar, é cada dia mais. Porque com essa história da pessoa querer uma facilidade maior em obter as coisas, porque hoje vamos falar assim, a preguiça, sei lá, se é até o termo certo. Mas eu vou lá, porque se eu pagar e rezar tanto... Então, assim, tem o pastor, sim, que quer pegar tudo isso. Mas a quantidade de gente que procura por eles também é muito grande. Para ter essa facilidade de não ter que fazer um trabalho, ou de não ter que arregaçar as mangas, igual está escrito, tanto que a gente lê no Evangelho, para a gente trabalhar, né? Orar e vigiar e trabalhar, né? E a facilidade disso, essa quantidade de aumento de pessoas que vão atrás dessas coisas, hoje você vê, assim, num quarteirão, quantas igrejas estão sendo abertas para atender tanta demanda dessas pessoas. E é por isso que a doutrina espírita não faz prosélitos. Porque a doutrina espírita é uma doutrina da fé raciocinada e que, na verdade, para a gente ser um verdadeiro espírita, o que se prega, o que se ensina, é que a gente faça a reforma íntima. E isso a gente percebe que é muito difícil, né? Então, justamente o que você falou, que como as pessoas desejam obter resultados, igual no Evangelho está entre a porta larga e a porta estreita, então essa é a questão que torna essas ofertas tentadoras, né? E você ser espírita, você a cada dia mais você tem que se cobrar, né? Com uma proposta de, como que chama mesmo o filósofo que falou, homem, conhece-te a ti mesmo, Sócrates, né? Então é a nossa proposta, é o olhar para dentro, é fazer a reforma íntima, e aí não é fácil mesmo ser espírita. É verdade. Os tratamentos de beleza. As pessoas, é verdade. As pessoas querem a saída mais fácil mesmo, né? Por exemplo, fazer isso que a gente está fazendo é mais complicado, né? Estudar, né? Estudar. Seria muito mais fácil ir lá mesmo e pagar uma quantia e me ver livre de todo e qualquer problema e imediatamente ganhar a evolução, né? Estar num patamar melhor, né? Me melhorar pagando. Então, as pessoas buscam esse paliativo, isso aqui que é duro, e elas não se conscientizam que isso é mesmo só um... Oi, aí colega, você veio para o estudo? Senta aqui, ó, por favor. Não, mas não tem graça, você tem que participar aqui, vem cá. Por favor. Vem cá. Tá bom. Então, é isso, né? Mas, Rogério, inclusive isso que me surpreende. Na própria doutrina espírita, então nós temos reuniões de estudo, reunião de estudo evangélico, né?
e reuniões mediúnicas. Muitas casas têm trabalho de sopa, essas atividades. Então você percebe que as reuniões de estudo doutrinário são muito menos frequentadas. O que é mais frequentado é reunião de estudo do Evangelho, que é um comentário que normalmente vem alguém fazer o comentário, fazer o estudo, e depois é habitual o passe, né? Então, se você olhar, assim, nós ainda estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, de melhoria, né? Então, e a doutrina espírita, ela é vasta em literatura, né? É uma doutrina baseada na literatura, né? Ela se fundamenta, né, em 5 obras básicas, e depois tudo que vem é tudo em cima da doutrina. Tudo complementa, né? Não são só essas obras aí. E então nós precisamos estudar e aprender, né? Só que é muito mais difícil, chamar o pessoal para o estudo, né, do que para a reunião, que não deixa de ser um estudo, a reunião doutrinária, né, do Evangelho. Mas... E também tem o caso, na doutrina espírita, por exemplo, quando a reunião é mediúnica, às vezes enche de gente. Ela é até, exatamente, porque naquela ânsia de, para falar a verdade, na curiosidade de ouvir, de falar com alguém, né? Por aí você imagina o tanto que nós, seres humanos, ainda procuramos a facilidade, que é ir lá pagar alguma coisa, ou é ir lá comprar um remédio, e ir na reunião mediúnica para poder ouvir a espiritualidade, ou alguém que você queira da sua família, porque lógico que a gente vai, mas tem gente que só vai para isso. Em estudos, em reuniões de estudos, a gente ouve assim, ó, Vixe, você viu hoje, nem deu tempo de dar passo, vim aqui à toa. Gente, é verdade. É incapaz de perceber que está aqui já recebendo a partir do momento que ela entrou aqui dentro, né? E às vezes o período da fala, não deu, tá vendo? Hoje nem teve. Fala, gente, a gente tem que exercitar muito, colocar muito em prática esses estudos. Ainda bem que nós estamos fazendo devagarinho, né? Nós vamos chegar lá, né? Não tem panaceia fácil para nossos males, não. Sem que a gente arregasse as mangas, né? E esse pessoal ainda vai se conscientizar disso, né? Vamos chegar lá. Vamos continuar lendo, Raquel, agora, por favor. Em fevereiro. Pode falar. Uma... Para sair só na gravação, você está saindo ao vivo no mundo inteiro. Então, eu tenho uma crítica assim, com relação ao espírita, dele ser, às vezes, extremamente intelectual, no sentido de estudar, de falar bem, de mencionar livros, mas, às vezes, falta a prática cristã de ter um coração mais amoroso. Muitas vezes, eu mesma, às vezes, deixei de frequentar determinados grupos pela excessiva crítica dos companheiros. Então, assim, às vezes eu acho que nós devemos ser um pouco mais flexíveis e ver a vida assim de uma forma mais leve, sabe? De repente, igual que ela falou, né, da pessoa que criticou a falta de passe e tal. Mas, de repente, assim, se nós, assim, espíritas, tivermos uma abertura maior, menos essa criticidade, que é de quem lê muito mesmo, porque quando a gente lê mais, a gente tem um cabedal maior de informações, e isso também nos leva a sempre estar vendo o que falta no outro, né? E eu acho que isso acaba, às vezes, esfriando a nossa doutrina, sabe? Assim, esfria, porque por exemplo, quando li obras póstumas do Allan Kardec, eu me surpreendi com o Allan Kardec muito mais aberto aos fenômenos mediúnicos, a ver práticas de médiuns completamente diferentes. Ele ia em casa de uma senhora francesa e depois ia em outra, completamente diferente. O Allan Kardec não tinha certos preconceitos puristas que espíritas de hoje têm. Porque tal. Então, assim, de uma maneira geral, assim, eu acho que eu quero fazer só um contraponto aqui com ele, né? Da gente ser mais aberto, sabe? Mais aberto às coisas novas, mais aberto às ideias do outro, assim, sabe?
a vivência do outro, assim, ter um pouco mais de amorosidade, assim, sabe? Porque às vezes por demais esse saber, sabe, esse saber espírita, que eu falo que essa crítica serve para mim em primeiro lugar, porque eu tenho mais livro espírita da minha casa do que qualquer outro. Até da minha profissão, tenho mais livro espírita, sabe, do que a profissão até que eu fiz faculdade. Então, é um defeito realmente que a gente tem, sabe? Mas que às vezes eu acho que chega a ser assim, sabe, é uma qualidade, claro, ler muito, ler bastante, se informar, mas acaba se tornando um defeito quando isso serve só de dedo, assim, sabe, de apontar o próximo, né? Então, assim, eu me lembro de críticas, por exemplo, de alguns autores espíritas que não, assim, talvez não caminham na mesma, né, vertente dos tradicionais e são apedrejados demais, e que eu acho que não deviam, assim, sabe, deveriam, assim, podem ser criticados, mas de uma forma, eu acho, aberta, sabe, assim, olha, tal, mas o que hoje eu vejo pela minha experiência espírita, por exemplo, aquele Violetas na Janela foi muito criticado no começo. E hoje eu vejo na leitura, assim, eu não acho que tem absolutamente nada de absurdo no Violetas na Janela. Pode ter uma certa doçura, uma certa poesia, um florear, que talvez não tenha num livro mais pragmático, por exemplo, com o Irmão X, por exemplo, sabe? Assim, tem umas leituras mais contundentes. Mas, assim, hoje, por exemplo, eu vejo a mesma crítica com o Robson Pinheiro, que eu acho que ele tem um outro caminho, que pode não ser, talvez, assim, o mesmo dos clássicos, né? De um Emmanuel, que eu acho que é incontestável, mas que está também, sabe, ensinando a verdade espírita. E mesmo aquela, como é que chama aquela que escreve muito romances, uma famosíssima, eu acho que a Zíbia, a que mais vende. Nossa, a Zíbia já foi romances apedrejada espíritas, mesmo, né? É verdade. E também, veja justo. bem, você iniciar alguém que quer conhecer a doutrina por um livro, às vezes a gente pede, lê, o primeiro livro que você indica é O Nosso Lar, né? Mas às vezes, eu já indiquei várias vezes, o cidadão desanimou, desistiu, né? É uma leitura mais difícil. E por que não um livro desse não pode ser o começo, né? Mais ameno, linguagem fácil, né? Para cativar o outro, para depois partir para um estudo mais profundo. Eu acho que espírita, amiga, não pode ter preconceito de absolutamente nada. Ai, olha, louvado sejam suas palavras. Não temos preconceitos É o que eu quero com falar nenhum escritor, com nenhum doutrinador, né? Eu acho que sua posição é bastante pertinente e não é com preconceito, com linguagem difícil que nós vamos conseguir buscar a verdade de forma alguma. Até isso já tem que sair até do judiciário, nós estamos tentando eliminar esse ranço aí histórico, né, de toga, de linguagem difícil, burocrática. Eu acho que justiça você faz com simplicidade, né, com falar a língua do povo. Senão você já fica querendo ser superior àquele que você está querendo ajudar. Pela linguagem você já distancia. A vaidade humana está em qualquer lugar, né? Está no juiz, está no médico, no advogado, né? Acho que tem uma brincadeirinha que fala assim que o promotor pensa que é Deus, o juiz tem certeza, né? Então, como é que você chama? Fátima. Fátima. A Fátima, as suas palavras eu acho muito pertinente, mas você vê que todas as nossas imperfeições, vai ficar redundante o que eu estou querendo falar. Não é o contexto da doutrina que é elitista nem nada. É o ser humano que faz parte, tanto faz da Igreja Católica, quanto do Espiritismo, do Protestantismo, porque muitas vezes a gente quer seguir alguma coisa e a gente se adquire um poder ou alguma coisa assim, que a gente começa a impor uma ideia, né? Você vê, na doutrina espírita não tem presidente, não tem papa, né? Emmanuel mesmo fala isso, acho que é no livro A Caminho da Luz. Então, a doutrina e os espíritas devem ter muito cuidado com a simplicidade. Por quê? Porque, na verdade,
o que nós estamos fazendo aqui é aprendendo a mensagem do Cristo, a mensagem verdadeira, desprovida de qualquer outros argumentos, outras questões, né? Bem na simplicidade mesmo. Bom, antes só tecer um pequeno comentário para poder dar prosseguimento ao estudo, voltando para o enfoque jurídico principalmente, mas é muito relativo nós citarmos os espíritas. Da mesma forma que nós vamos ter fiéis que simplesmente sentem e obedecem cegamente o que as outras religiões, o que as outras doutrinas propõem, nós também temos muitos espíritas que nem se dão ao luxo de estudar. Você falou que todos estudam. Não, nem todos estudam. A grande maioria, querendo ou não, fala sem ter um prévio conhecimento doutrinário, então baseado em uma leitura forte para poder saber sobre aquilo que está falando. Porque é muito simples você gerar certas impressões a partir daquilo que você acha, não daquilo que vem sido estudado e aprofundado. E no tocante à linguagem, eu não acredito que a partir do momento que você utilize uma linguagem um pouco mais rebuscada, isso denote diretamente apenas vaidade. Porque outros espíritos superiores, da mesma forma que nós vamos ter espíritos mais simples, que não tiveram um grau de instrução tão grande, nós vamos, querendo ou não, ter espíritos que já tiveram uma oportunidade de estudo um pouco maior e que demandam um outro vocabulário, uma outra linguagem, para poder explicar e estudar determinados assuntos. Então, tem coisa que, infelizmente, dentro de qualquer campo científico, seja da filosofia, seja de medicina ou qualquer outra área de estudo, nós não vamos conseguir desvincular certas palavras por haver essa ausência de compreensão de algo que ainda não foi estudado por quem tem um pouco menos de conhecimento. Acredito É uma questão da educação geral, né? Não basta só também ter um monte de livro espíritas, não é estudando toda a doutrina espírita que a pessoa vai se educar. Às vezes ela não sabe nem, né, o básico, né? Não tem conhecimento nem da língua, como você também mesmo disse, né? Não é. Então, assim, ó, eu quero assim. Eu só até perdi o fio da meada agora. Você estava falando que tem um grupo. Então, assim, atualmente eu passei a encontrar vários e vários também, Mas, assim, atualmente eu exerço, na maior parte, a profissão de educadora, né? Eu sou professora também. Estou estudando até para, assim, ampliar meus conhecimentos. Então, assim, eu quero pontuar, assim, essa nossa... esse contraponto, assim, porque às vezes aquele que sabe mais, aquele que lê mais, que nós fazemos parte desse grupo, às vezes se coloca com muito ego no lugar, sabe? Então, aquele que não tem a leitura, não tem o conhecimento, às vezes ele acha o espiritismo muito, assim, muito de um mundo que às vezes ele não vivencia. Então, às vezes, não é questão de simplificar palavras para empobrecer o discurso ou a doutrina, mas é de ter sempre um contrabalanço. Por exemplo, quem está na posição de dirigente, sempre ter esse olhar, sabe? Porque quem está na frente, ele tem que saber enxergar o grupo como um todo e equilibrar essa balança, sabe? Não só favorecer o doutor, o médico que participa da reunião, ou o juiz, se for o caso, né? Mas também esse outro, que às vezes pode talvez não ter esse conhecimento de academia, né, de acadêmico, mas ele tem uma fé, ele tem um poder de transformador, sabe assim, eu já encontrei pessoas assim, não só na espírita, pessoas que não têm estudo nenhum, mas que me deixam com vergonha do ser humano que essa pessoa assim, perto de mim é. Então, assim, esse olhar, porque assim, as pauladas que eu já levei, assim, até, sabe, aprendendo isso,
eu pontuo isso, assim, que às vezes nós espíritas, assim, a gente é muito engravatadinho e falta humildade, sabe? Falta humildade. Então, às vezes vem um guia lá, igual ele falou, falando em português meio, né, simples, tal, mas ele dá aquela puxada de orelha, ele dá aquela, sabe, aquela chegada que nos coloca no nosso devido lugar, sabe? Que se você me perguntar o que é o ser um bom espírita, eu acho que eu só vou poder responder isso quando eu desencarnar. Aí talvez eu tenha uma resposta. Você tem um exemplo igual um bom espírita, né? Não é Tem fácil. o médium Berbel, né? Ele é simples demais. Eu acho que ele, né? Ele é muito simples. A gente ouve o programa dele na rádio, né? De cada 10 palavras, ele tropeça no português em 9,5, entendeu? Mas a mensagem dele é muito sólida, é de fé, é positiva, né? O trabalho dele é reconhecido, né? Ele não cobra para fazer o que faz. Tem programa até na rádio agora, Boa Nova. Então, viaja para o mundo todo, é respeitado. Quer dizer, isso é no exemplo mesmo. Nós não precisamos ter assim um medalhão, uma pessoa que fale que bem, né? Eu acho que é na prática mesmo que a gente verifica isso, né? Na atitude nossa, né? Mas também nós não precisamos ficar falando nós vai, nós volta para passar a mensagem, para fazer. É a questão do bom senso. Eu acho que sem preconceito. Até o Divaldo mudou o linguajar das palestras. Também O conteúdo dele agora é mais humanista, não é tão filosófico. Então, o Divaldo mudou o conteúdo das palestras, né? Ele tem um trabalho, né, a Joana de Ângeles, que faz um trabalho de linha psicológica. As palestras dele mudou completamente o foco, né? Que antes, talvez ele... quem sou eu para falar, né? Mas eu estou fazendo uma análise. Ele fazia palestras com o sentido de divulgar a mediunidade, a comprovação da vida após a morte, né? Muitas coisas, claro que todas embasadas no cunho cristão, né? Mas agora você percebe, ele mudou esse conteúdo. Então acho que isso é uma evolução. Fazendo um comparativo, o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, outros padres que estão muito na mídia, são simples no linguajar e passam também a mensagem evangélica, né? Cada um tem uma personalidade, tem uma formação, tem toda uma história espiritual, uma bagagem, né? Então, muitas vezes, essa questão de falar melhor ou não melhor, correto, ou até mais caprichado, como que eu diria, né? É uma questão da pessoa. Mas a gente sabe que o que traz conteúdo é a bagagem moral, né? Que é fundamental, né? O que a nós postura. estamos tentando aprender com o Evangelho de Jesus. É verdade. E assim, pessoalmente falando, eu acho a doutrina espírita uma das mais abertas, uma da que mais acolhe a tudo e a todos. Por quê? Porque ela não exige nada. Entendeu? Às vezes, quantas aí famílias que se tornam espíritas, ou pessoas que se tornam espíritas após um sofrimento, ou porque perdeu um ente familiar, e o espiritismo, pessoalmente falando, eu acho que ele acolhe de uma maneira assim, muito. Basta você querer, na minha opinião, basta você querer. O espiritismo, ele sempre te quer, mas basta você querer que ele está te acolhendo, independente de onde ou como você veio. É assim que eu enxergo. E é assim que eu... Perfeito. Então vamos continuar a leitura, Geraldo? Continua pra gente? Não, é a Raquel, né? A Raquel que você já tinha... Tá certo. Onde que era que nós paramos? Em fevereiro. Em fevereiro de 1998, foi editada a Lei 9.608 para dirimir as discussões de membros ou colaboradores de confissões religiosas que, dedicando-se voluntariamente
ao serviço dessas instituições pretendiam, depois, o reconhecimento de vínculo empregatício quando deixavam de se dedicar a elas, buscando um ressarcimento pelo tempo que a elas dedicaram. A Lei 9.608, de 98, veio justamente dar uma roupagem jurídica a esse tipo de situação, contemplando o denominado trabalho voluntário, que é prestado sem a busca de remuneração, em função de uma dedicação abnegada em prol de uma comunidade, que muitas vezes nem sequer teria condições de retribuir economicamente esse serviço, precisamente pelas finalidades não lucrativas que possui. Só um adendo aí, Raquel, só para mencionar essa lei, essa é uma lei curtinha mesmo, e que até para orientação dos centros espíritas, ela fala o seguinte, é a lei do voluntariado, né? E para todos que têm trabalhadores assim, tem a faxineira, né, tem outros colaboradores da casa, né, ela exige que se pegue um termo de adesão, né. Ela fala assim, ó, considera-se serviço voluntário para fins desta lei a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. E aí no artigo 2º ela fala, o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objetivo e as condições do seu serviço. Então, para todo aquele dirigente de casa espírita ou que tem uma instituição sem fins lucrativos, tem que deixar isso registrado, né? O cidadão está indo lá tantas vezes por semana, ou para mesmo dar uma palestra, ou para, sei lá, participar da atividade de passe magnético, né? Pegar esse termo de adesão, né? O que também é incompatível, né, com qualquer aspecto religioso da coisa, mas a lei exige para depois, se esse cidadão vier reclamar, a instituição provar que aquele trabalho era voluntário, de acordo nos termos da lei aqui. Pode continuar. De outro lado, verifica-se que o artigo 22, parágrafo 13 da Lei 8.212 de 91 estabelece que não se considera como remuneração direta ou indireta para os efeitos desta lei os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Grifos acrescidos. Contudo, na hipótese dos autos, nos termos do que foi registrado pelo regional, verifica-se que o reclamante era obrigado a cumprir metas, de forma que, de fato, o que se depreende daí é que percebia remuneração sobre a qual, inclusive, incide contribuição previdenciária em consonância com a legislação específica retromencionada. Novamente aqui, né? Pois é, então vai ter que ter sobre essa remuneração, inclusive da comissão, né? Não só o salário fixo, sobre a comissão vai incidir a contribuição previdenciária e os demais encargos, né? Fundo de garantia e tudo mais. No entanto, no caso dos autos, o regional cuidou de transcrever trecho do depoimento pessoal do reclamante que permite verificar que este tinha metas a cumprir quanto à arrecadação de doações, cujos valores eram sempre majorados no mês seguinte, que exercia atividade de administrador da igreja, que nunca teve ata para o exercício de pastor, que ministrava cultos e cuidava das condições físicas da igreja e ia na rua para arrecadar pessoas e doações. Já o preposto da reclamada afirmou que a ata de consagração é uma confirmação dada pela igreja para que a pessoa possa realizar batizados, casamentos, etc., e que o obreiro não tinha a referida ata. Consignados o depoimento pessoal e do preposto, o regional assentou ainda os depoimentos das testemunhas e concluiu que
Ora, as duas testemunhas do autor, colaboradores da igreja, denunciaram expressamente que o autor tinha metas de arrecadação dos donativos a cumprir, bem como recebia quantia fixa pelo exercício do mistério e ainda que não podia exercer outra atividade. Por seu turno, as duas presenciais da ré são pastores e, apesar de negarem a subordinação e metas, também denunciam o pagamento de quantia mensal a título de ajuda de custo. Sendo assim, da análise do conjunto probatório, temos como certo que o autor não era simplesmente um pastor, encarregado de pregar, e sim um prestador de serviços à instituição com subordinação e metas a serem cumpridas, mediante pagamento de salário. Assim, da leitura do acórdão regional, verifica-se que a Corte, ACO, apreciou livremente a prova incerta nos autos, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, e indicou os motivos que lhe formaram o convencimento na forma preconizada no artigo 131 do CPC, o que afasta qualquer pretensão de cerceamento de defesa com fulcro na alegação que circunda a apreciação das provas dos autos. Dessa forma, verifica-se que a decisão foi proferida em harmonia com as provas produzidas tanto pelo autor quanto pela reclamada, em consonância com o artigo 3º da CLT. Logo, decidir em sentido contrário implicaria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível nessa instância extraordinária, a teor da súmula 126 do TST. Sinale-se que não há como cogitar de divergência jurisprudencial em torno de matéria de prova. Pelo exposto, não conheço do recurso de revista da reclamada no tópico. Vamos parar por aqui, porque as outras questões são muito técnicas, só de direito. Eu acho que o cerne mesmo aqui no nosso debate tem que ser essa questão aqui, né? Do salário, né? Da questão de trabalho religioso, com vínculo empregatício, né? Que é um absurdo, mas foi destacado aqui, né? Se a igreja exige metas, tem remuneração fixa, que eles chamam de ajuda de custo aqui, né? Se tem subordinação, enfim, aqueles elementos do vínculo de emprego, né? Para ser empregado tem que ter tudo isso, né? Remuneração, salário fixo, subordinação e não eventualidade, né? Tem que trabalhar serviço continuamente. Tem todas as características de empregado. E é por isso que o requerente conseguiu, né, o reconhecimento, né? E ele, como empregado, certo, agora ele vai montar a sua empresa, né? Isso acontece muito, né? Depois eles saem e montam outra igreja e vai proceder do mesmo jeito e assim vai. E com relação à mediunidade, o que a gente pode pensar se da mesma forma, né, é um trabalho religioso que não pode ser cobrado de forma alguma, né? E nós vemos também, trazendo para a seara espírita agora, que tem pessoas que cobram também para prever, fazer previsões, né? Como se o senhor Antônio vai dar um adendo aí. Então, você tocou no assunto aí de trabalhadores espíritas, né? Isso. Hoje nós temos o Estatuto do Voluntário. Isso mesmo. Então, o ideal é que toda casa espírita e todo templo religioso que tenha voluntário, é bom que se faça esse contratinho com o trabalhador voluntário para preservar, para se preservar. Porque quem está trabalhando não vai se importar, né? Porque corre o risco. São casos raríssimos, raríssimos. Mas nós já tivemos casos aqui em Franca de uma pessoa que trabalhava numa casa espírita, até muito conhecida, antiga, e que depois, até não tanto a pessoa, que parece que ela até desencarnou, mas a família
a família entrou, você entendeu? Entendi. Então, para se preservar contra isso, o ideal seria o contrato de adesão, trabalhador voluntário. Trabalho voluntário. Lá no Pestalozzi, porque o Pestalozzi é muito visado, por você ter uma instituição assim que está bem financeiramente, e lá parece que os evangelizadores, todo trabalhador voluntário teve que fazer esse contrato. Tá certo. É contrato mesmo? Não sei. Chama termo de adesão. É um contrato. Isso. Instrumento de contrato. Para evitar posteriores complicações jurídicas. Eu acho o seguinte, o termo de adesão ele é válido, mas ele não vai impedir no futuro que, se a pessoa reclamar, se tiver esses característicos aí de subordinação, né, de pagamento de salário, né, de exigência de cumprimento de horário, a justiça não vem a reconhecer um vínculo de emprego, né? Então, ela ainda não impede que a justiça possa investigar um caso desse, né? Mas a lei obriga que se assine esse termo de adesão, para começo de conversa, né? Se um voluntário entra na tua instituição ou começa a trabalhar para você, a lei, primeiro, para você provar que ele é voluntário, você tem que exigir esse termo, né? Mas mesmo assinando esse termo, não impede que ele um dia venha reclamar, né? O termo por si só não tem uma força jurídica, mas é o primeiro documento, elemento. Se reclamar, já tem um documento. Já tem, né? Eu tenho absoluta certeza que esse mas são casos pastores raríssimos. Eles devem ter assinado esses termos também, né? Aqui em Franca eu só conheço um. Mas eu não vejo grande risco para as casas espíritas sérias, até porque não tem esse característico, né? O trabalho ainda aqui. As pessoas que frequentam e trabalham aqui, né? Tudo bem, aí a pessoa diga, mas eles me obrigavam aí todo dia. Não, é que você vem trabalhar se você quer, né? O senhor obriga alguém a vir aí. Por exemplo, aqui as pessoas faltam, e eu às vezes brinco com elas, né? Eles avisam, eu vou ter que faltar, tal. Eu falo, não tem problema não, depois você compensa. Então. Mas é brincadeira, né? Pura brincadeira, então, né? a pessoa, não tem obrigação. Ela falta quando precisa, né? Ninguém reclama, apesar de que o André Luiz, no livro Desobsessão, fala que se a pessoa faltar 3 vezes consecutivas e não justificar, ele fala que considera a pessoa eliminada. Não, assim, sair do... Mas ninguém também segue isso aí muito à risca, né? A gente... Na verdade, o legal... Tem que contar com a boa vontade. Do Espiritismo é isso mesmo, né? A boa vontade, né? E o bom senso de cada um é que determina, né? A gente que determina as nossas ações e o trabalho, né? Não é ninguém que dita pra gente o que a gente tem que fazer ou não, né? Isso é que é legal, né? do Espiritismo. E a gente também não cria prosélitos, né? A gente não quer sair na rua ou na rede de TV anunciando que a gente faz milagres e lota isso e cria templos gigantescos. Não é por aí, né? O Kardec falava que a coisa tem que fluir naturalmente, né? Dentro do seu tempo, né? Bom, então é isso. Eu acho que nós temos que agora ler um trechinho aqui da mediunidade. Vamos falar um pouco como é que é o trabalho mediúnico, que aqui é cobrado, né? Como é que funciona? Rapidamente, acho que o que acaba auxiliando na questão da excludente da doutrina espírita como algo que venha a dar um problema nesse sentido, seja jurídico, econômico, ou até mesmo de princípio, seria o fato de que nós temos um princípio basilar de que fora da caridade não há salvação. E se você se pauta por esse princípio, você se dedica a tal local ou a tal doutrina, você automaticamente exclui qualquer interesse material, qualquer interesse imediato com relação à sua dedicação específica, o que no caso englobaria a questão do médium em si. Compatível, né, com a postura espírita, né? Não tem cabimento. Então você nunca foi espírita, né? Você era um... Não dá para te entender, né? Pois é.
Aqui no Evangelho, ó, no capítulo que ele fala aqui interessante ler esse trecho aqui sobre a mediunidade, ó. É o capítulo que fala especificamente disso. Dai de graça o que de graça recebestes. Então a gente não pode nunca, em hipótese alguma, cobrar por nada disso, né? Lá no item 10 ele fala assim: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem impor-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. Então, obrigado. Então é isso, eu acho que o Evangelho é muito claro, né? E aí a gente não adianta. Tem gente que fica. Eu teve um amigo, quando eu li esse texto, eu já discuti esse texto numa rádio lá em Ribeirão, ele falou: mas não é possível, né? Não tem pena para as pessoas que usam desse sentimento religioso, né? Isso aí não é charlatanismo, né? Será que, se vocês acham que a gente tem direito de exigir dos outros que eles ainda não podem compreender, né? Ou a gente deve pegar essas pessoas que usam dessa fé, dessa crença do povo e colocar todo mundo na cadeia, dizendo que eles estão enganando essas pessoas? Nós temos direito de fazer isso? Tem uma mensagem que eu não lembro muito bem assim a mensagem, para narrar a mensagem, mas o sentido é mais ou menos assim, que tinha um pregador que ele ensinava, doutrinava, e um senhor muito simples ficava sempre lá no fim do salão ouvindo e pregando. Então, quando ambos desencarnaram, aquele que assistia às palestras e procurava cumprir tudo aquilo que era ensinado, ele estava em posição hierárquica na espiritualidade superior ao pregador, que na verdade só pregava, mas não praticava. Essa mensagem, não sei se vocês já tiveram conhecimento, é alguma coisa parecido. E então é isso, a gente sabe que a nossa roupagem, a nossa posição social, status, etc., isso não altera em nada o nosso interior, né? Não modifica, né? Tanto é que Allan Kardec define bem para a gente fazer a reforma íntima, né? Então essa é a grande questão para nós, né? Que estamos aprendendo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina, né? E quanto a essa mediunidade paga, eu também, que é o meu pensamento, volto a dizer, ela também existe ainda muito porque as pessoas procuram por ela, né? Mesmo sabendo, as cartomantes, que é bem nesse sentido. Por quê? Para, mais uma vez, a facilidade de querer saber o que vai acontecer amanhã, para eu já me prevenir. O que vai acontecer amanhã? O que eu posso prevenir? Eu fazendo algo hoje, né? Eu tenho que fazer algo hoje, então eu não preciso dar cartomante. Mas enquanto existir essa procura imensa, essa procura de pagar o pastor para poder se livrar de algo, essa procura pela cartomante, e pelo menos eu já li sobre isso, eu vou lá, eu ouço exatamente, nossa, eu nem falei nada, e a pessoa já falou algo, né? Mas você está mentalizando, né? A gente fala, né? Orar e vigiar mesmo, porque tudo aquilo que você está pensando, os espíritos já vêm. Quem está participando de um encontro desse, a
Às vezes já veio predisposto para já saber, e às vezes até para falar uma coisa boa, mas boa para aquela pessoa. Mas tudo isso na ligação de pensamentos, porque você já foi ligado que você vai nesse lugar, né? A cartomante, automaticamente, se ela está cobrando para isso, não está de acordo com uma doutrina, seja ela o evangelho ou qual for, né? Dai de graça o que de graça recebestes, que é o passe, que é uma ajuda e tudo mais. Então, assim, você já vai com aquele pensamento. Então, assim, ao seu redor, coisa muito boa não tem, não. E tem outro detalhe, cartomantes, leitoras de mão, assim, esse pessoal, com certeza deve ter um grau de mediunidade que talvez inicialmente bons espíritos se aproximam, mas com o desvirtuamento, esses bons espíritos, por serem sérios, também se afastam. E quem que vai aproximar? Espíritos zombeteiros que vão... E qualquer pessoa que lida nesse trabalho aí, sabe aonde tocar no orgulho, na vaidade, naquilo que a pessoa quer ouvir. E ele mescla com algumas coisas, olha, toma cuidado que numa viagem de carro que você vai fazer, quem que não vai fazer uma viagem de carro? Todo mundo vai. Então, olha, pode acontecer um acidente. A pessoa se torna mais precavida. Mas assim, porque é difícil quem vai prever, né? O futuro a Deus pertence. A espiritualidade séria nunca fica falando, olha, você vai casar com fulano, né? Para quem participa de reunião mediúnica, sabe que a espiritualidade séria tem muito cuidado com o que eles nos falam, mesmo porque é livre-arbítrio, né? Não é mesmo? Pensei, mas não consegui me expressar. Ela, não é que eu estou falando que ela é ruim, não, certo? Ela veio até com uma mediunidade até boa, mas talvez possa ter desvirtuado um pouco, às vezes, nesse lance financeiro, de receber, e é lógico que aí tudo que veio para o bom, para que ela pudesse dar, os zombeteiros acabam tomando conta mesmo. Mas ela veio com uma intenção muito boa. Ela recebeu isso com uma intenção muito boa, porém, pode ter desvirtuado. Só lembrando também que a mediunidade não é uma faculdade espírita, é uma faculdade humana, então nós vamos encontrar, independente do vínculo religioso, do vínculo social, nós vamos encontrar vários médiuns fazendo essa ligação que ocorre entre o mundo espiritual e o mundo material. E quanto à pena, vale sempre ressaltar a nossa questão da lei da ação e reação, né? Você falou, compensa colocar todo mundo que se passa por charlatão ou que usa da boa fé dos fiéis para poder obter benefício próprio? Bom, aí acho que já não está nas nossas mãos decidir, da mesma forma que não está na nossa mão falar, você não pode seguir aquilo. Está no livre-arbítrio de cada um, mais uma vez. Muito bem considerado. Pode falar, pode falar. Antes de você falar, eu só queria dizer o seguinte, e também a mediunidade não depende do nosso controle, né? Está no controle dos espíritos. Nós nunca vamos ter a certeza de que eles vão se manifestar no dia certo que a gente programar, ou se eles vão nos orientar, ou se a gente merece isso. Então, aquele que queira ganhar dinheiro com uma profissão tão incerta desse tipo, né? É igual ao advogado, que o cliente, ele te procura, ele já quer uma resposta, né? Doutor, qual que é a porcentagem que eu tenho de ganhar essa causa aqui? Ele quer uma... É engraçado a ansiedade humana e essa coisa das probabilidades, né? Dele que ele resolveu um problema assim milagrosamente. Então, não tem um cliente que não chegue... Qual que é a chance de eu ganhar isso aí? Ele já quer uma resposta certa, né? E aquele advogado, como qualquer outro que vende o produto, faz, não, esse aqui é causa ganha, isso aqui, né? Isso aqui nós vamos, é a mesma coisa. E às vezes pega um dinheiro ali, né, para enganá-lo, né, ou iludi-lo, né? Como se dependesse só dele, se a causa não depende das provas, não depende depois de uma aferição do juiz, né, do livre convencimento do juiz. Então aquele advogado, a primeira coisa que eu falo, olha, se alguém te prometeu alguma coisa, você já corre dele, né? Não tem nada...
Não tem nada milagroso. Hoje você não tem certeza nem se você pode ter o melhor documento do mundo. Você não pode dar certeza, né? Não, isso você vai conseguir de qualquer jeito. Olha, em termos de justiça, isso não existe. Mas pode continuar. Vai lá. Fazendo um contraponto aqui, achei interessante a crítica quanto às cartomantes, porque eu fui numa... como que se chama? Uma reunião, um congresso, assim, por acaso, assim, sabe, estava passando, aí eu pessoalmente gosto de música evangélica, eu entrei, e também um pastor lá pregou contra as cartomantes. Eu falei, meu Deus, né, são as perseguidas aqui do momento. Eu lembro, assim, por exemplo, como tem no evangelho, que cada um recebe o seu galardão, pode ser, alguns já receberam aqui, outros vão receber né, espiritualmente, como, né, a vida espiritual Deus acha melhor. Então, nesse ponto, assim, pessoalmente, eu acho que cada um é responsável pelo que faz. Tanto aquele fiel que às vezes tira da boca, que eu já vi, tira da boca do que comer, e dá o dízimo para a igreja, e às vezes quem é de outra fé critica, dizendo, mas não cuida dos filhos e vai dar para a igreja. Mas ele está fazendo para Deus, né? Não para o pastor, não para X ou Y. Quanto para a pessoa que realmente cobra, porque ela tem um dom, mas ela vai, todos nós respondemos por isso. Não vou dizer que essa resposta pode ser negativa. Às vezes nós estamos sendo até arrogantes e prepotentes de achar que o espírito que às vezes orienta, o espírito guia, ou seja lá o que for, que orienta uma cartomante é menos iluminado do que o de um evangélico ou que assim clama pelo Espírito Santo ou pelo médium já consagrado. E é isso que eu acho assim, na minha caminhada, eu tenho visto que a gente tem que sempre ter um contraponto, sabe? Nunca, porque o nosso planeta reflete o que nós somos, as religiões também. Assim, igual você falou, nossa, vamos mandar todo mundo para a cadeia. Não deixa de ser também uma arbitrariedade que a gente já viveu na Idade Média, né? Então, assim, a gente tem que sempre deixar uma fresta assim aberta para questionar isso, até para talvez despertar aquele que é ganancioso mesmo, que só quer dinheiro, para uma visão mais espiritual, sabe? Porque eu creio que se a gente sempre deixar uma fresta de diálogo, sabe? Pontuar o erro, porque é horrível mesmo, sabe? Você vê a exploração. Igual eu achei abominável um vídeo que tem no YouTube de uma criança, né, sendo assim, orientada a doar brinquedo. Eu acho um absurdo isso. Acho que isso não se devia fazer nunca. Tirar brinquedo. Acho que não é por aí, sabe? Eu, assim, inclusive eu partilhei essa ideia com meus amigos evangélicos e eles concordaram, sabe? Que não é por aí também, sabe? Mas acho que quando a gente deixa essa frestinha, que eu acho que a gente, assim, quem está no direito sempre acho que a gente já tem isso como quase que uma base, sabe? Assim, sempre buscar um consenso, escutar o outro, que é o meio de ter uma melhor solução. Às vezes a gente não encontra pessoa assim lá fora, isso é verdade, sabe? Mas se eu escuto uma crítica ácida, se eu sou cartomante, escuto essa crítica, às vezes a tendência é o quê? Polarizar ainda mais, de se separar. Acho que a nova mentalidade que eu sinto que se clama aqui, né, nos novos tempos aí de 2012 e tal, né, de profecia maia, etc., eu acho que pelo menos eu sinto isso em mim, essa busca, sabe, de deixa o outro ser do jeito que ele é, né? E dentro do que o outro é, daquela maneira que ele se porta, quanto mais nós pudermos assim pegar a camada, vamos dizer assim, como você falou, né, das virtudes, da moral, da ética, acontecendo esses fatores. Eu não sou espírita. Por exemplo, se eu me digo, eu não sou espírita, eu sou cartomante. Então, não vale para mim a crítica de um espírita. Sim. Porque eu não sou. Mas o que eu estou fazendo está dentro da ética, da moral? A pessoa está consciente que precisa, às vezes, tirar R$20 do bolso para ouvir os meus conselhos e orientações? Será que está ajudando?
Sabe assim? Esse contraponto, assim, porque eu acho assim, como a gente está em meio espírita, eu preferia só falar do meio espírita, né? Então, da mediunidade mesmo. Então, ela tá, igual ele falou, tá em todo mundo. Então, isso é o que eu falo, é a questão da lei. Aí, cada um vai responder sim, pelo seu erro, vamos dizer assim, pelo seu uso errado dos conselhos, pela sua vaidade. Porque eu, por exemplo, pessoalmente, eu escutei um mentor falar, você tem que ser mais humilde. E às vezes a gente chega num limite que a gente não sabe o que é ser mais humilde. Porque às vezes o outro acha que ser humilde é ser um imbecil, é ser um paspalhão sem opinião. E não é. A humildade também ela passa por uma autoafirmação, por uma opinião e por um limitar-se. Assim, olha, eu só sei ser assim até agora. Tem uma frase do Emmanuel que está fixada na academia que eu frequentava. Tá assim, humildade é mesmo você tendo todo o direito de se defender, de reclamar, você se abster de fazer. Então, ou seja, é você se apaziguar, você não criar dificuldades nos relacionamentos, procurar facilitar. E o que Jesus falou, quem quiser ser o maior no reino do meu Pai, que seja o menor entre os homens. Ou seja, você não exigir, você servir. São Francisco fala, né? Prefiro muito mais perdoar que ser perdoado. Quer dizer, se eu ainda preciso ser perdoado, significa que eu ainda estou ofendendo. Então, por aí vai. O quê? Viver na Terra aqui, num mundo ainda nosso pleno de violência ainda. A Terra é uma escola. Nós vivemos num mundo horrendamente violento. Às vezes o fato de eu já estar exprimindo a minha opinião aqui, já tem gente querendo me apedrejar. Porque eu sinto isso, assim, é muito triste ainda nosso planeta, essa nossa dificuldade em aceitar a opinião do outro. É lamentável isso, assim, né? Eu fico triste, olha, os muçulmanos com os judeus, isso. É tão triste, porque eu acho eles tão lindos, assim, né? Então, assim... eu acho o seguinte, assim, você falou em discutir, você gosta de discutir só coisas meio espiritual? Eu acho que não. Até porque o Geraldo disse, os nossos princípios, as nossas leis, não são leis do espiritismo, não são leis da nossa religião. Eu acho assim, que eu acho um pouco injusto natural, criticar né? o evangélico, sendo que não tem nenhum evangélico aqui para fazer um contraponto. Mas nós não estamos criticando evangélico, nós estamos discutindo, por exemplo, se é válido ou pagar um médium para obter respostas, ou dar dízimo para obter a salvação. Isso tudo que nós estamos discutindo, se a gente esbarra em alguns dogmas de outras religiões, não importa. Nós estamos discutindo, é isso mesmo, é lei de ação-reação, é lei natural, lei divina, né? Então, porque a lei natural, igual a reencarnação, não é prerrogativa do espiritismo, né? Nós sabemos. Então não tem jeito da gente sentar, e também espiritismo é para o direito, é para a medicina, é para o nosso dia a dia. Não tem jeito de a gente só discutir espiritismo dentro do centro espírita, né? E sem envolver outros irmãos de outras religiões. Então a gente não critica ninguém. E temos que falar. Por exemplo, essa decisão é uma decisão que foi dada contra a Igreja Universal do Reino de Deus. É pública, está no site, está no tribunal. O tribunal reconheceu isso e nós estamos discutindo isso abertamente, né? Porque, assim, eu não tenho o menor constrangimento em falar de outras religiões. Eu adoro falar de religiões e nem eu acho que seria enriquecedor se tivesse um membro aqui mas às também, vezes sabe o que acontece? Porque às vezes a gente tem uma posição assim, às vezes equivocada das outras fés, que fazem com que eles também tenham de nós. Tem né? Preconceito. E assim, aí o que acontece? Assim, como a gente eu não consigo, assim, eu acho assim, acho impossível todo mundo pensar como eu. Mas eu consigo encontrar pessoas de outras fés que têm um diálogo como o que a gente está tendo aqui. Perfeito. Então, acho que essa diferença que nós assim devemos buscar. Eu acho assim, eu não vou chegar na frente de uma igreja X cheia e começar a falar o que eu estou pensando, porque realmente não vou encontrar consenso. Mas assim, acho que a gente tem que buscar pessoas, assim, eu acho que é o ponto a ponto, é a pessoa a pessoa. Por exemplo, questão de mediunidade, né, sem querer fugir, acho que até eu fugi do assunto, é penoso, sabe? Eu acho
para quem é médium, é penoso, é sofrido, é algo que você, às vezes, achei confortante ler que o Chico também achava isso penoso, que eu falo, meu Deus do céu, sabe, assim, que bom que o maior, que eu acho que, né, que recentemente passou pela Terra, dá esse conforto para quem é médium, porque é muito ruim, sabe? Não é algo que tudo bem, é lindo, é maravilhoso, como é que fala? É quase que como uma certeza que a gente pode passar para as pessoas da existência do mundo espiritual, da lei de Deus, assim, sabe, de que nós somos realmente eternos, mas como é que fala? É complicado, assim, difícil. Sabe? Mediunidade porque não é fácil, não. Você é muito julgado, criticado, medido por quem é também médium e por quem não é. Então, é algo que, assim, que eu acho que o médium, ele sempre vai ser ele é cobrado. Um rebelde de si nesse aspecto, sabe? Porque por mais que ele siga afinco a doutrina que ele pertence, ele vai sempre estar fazendo esse intermédio, né, entre o lá e o cá, falando coisas, vendo coisas que a maioria às vezes não consegue ver, mas que para ele é uma clareza tão grande quanto eu estou te vendo. E isso sempre vai chocar. Então, assim, eu espero que um dia o planeta Terra evolua a ponto de todos nós desabrocharmos de uma forma ostensiva a mediunidade. Isso. Sabe? Porque aí o outro não vai ver o que tem esse dom como algo esquisito, ou, sabe, assim, ou algo milagroso, igual você falou, um jeito de eu ganhar, de eu amealhar milhões. Porque, nossa, ele tem um dom, então eu vou lá ouvi-lo. É natural, uma coisa natural, né? Isso, eu gostaria que todo mundo fosse, porque daí tenho certeza que aquele que, abre aspas, né, que é diferente, ele não seria visto dessa forma. E talvez até não os milhões desapareceriam. Porque é isso que eu gostaria, assim, as pessoas, como que faz, sabe? Como que faz, né? Por que o outro sabe tanto? Por que o Padre Marcelo, ele consegue ver tal? Assim eu falo, mas às vezes as pessoas não buscam como ele buscou a fé. Como, né, acho que, assim, como nós devemos buscar mesmo. Eu não canso de repetir uma passagem do Emmanuel que ele também fala que a disciplina precede a espontaneidade. Isso. Nós temos que buscar mesmo, trabalhar, estudar, para a gente chegar nesse patamar que você está dizendo. Então, eu posso também dizer que ser espírita é difícil. Demais. É difícil. Já passei por todas as religiões, nós todos aqui passamos, né? Durante várias e várias encarnações. Ser espírita é complicado, porque ser espírita é ser real, né? É enfrentar a coisa mesmo, sem dogma, sem, eu vou acreditar naquilo porque é bom, eu vou me confessar e vou me melhorar. Não, eu tenho que melhorar mesmo. Eu sei, quem de nós sabemos quais são os nossos defeitos. Não adianta a gente esconder isso, né? Então é mais difícil mesmo. Não, eu participo de um grupo espírita, assim, até o Centro Francisco Souza, no Leporace, né? Eu tenho um grupo que eu participo e, assim, tenho estudado sobre mediunidade, desenvolvimento. E eu também tenho, assim, outras, né? Eu tenho, assim, como eu falei no começo, né? Eu leio muito e cada vez que eu leio mais, aprendo mais eu sei que eu não sei. Sabe, perfeito, assim, aquela coisa? Eu assim preciso aprender mesmo. mais. Não, quando você acha que você tem uma certeza, já vem você pega um outro médium fantástico, sei lá, um palestrante, te dá aquela, como é que é, igual na sinuca, né? Você acha que a sua bolinha vai retinha ali, de repente já vem um outro, faz você mudar completamente a ideia. Não, assim, eu já frequentei, né? Eu já frequentei várias. Hoje eu sou espírita, mas eu não sou fundamentalista, vamos dizer assim. Eu gosto de ser livre. Não, mas ser espírita, sabe, assim, e ser fundamentalista é incompatível. Aquela coisa, né, de não tem botar um código na minha cara e dizer, sabe assim? Eu acho que, porque eu acho que a gente tem que estar onde a gente se sente bem. Perfeito. Né? E a linguagem espírita, o que o Pentateuco está escrito, não está errado, sabe? Eu digo isso. Eu gostaria até, nossa, seria mais fácil se tivesse, mas não está. Eu falo, gente, espírito existe, eles se comunicam.
sabe? Eles estão aí entre nós, sabe? Não está só no sonho ou só no filme, às vezes não é uma ficção, né? Então, o livro dos médiuns não é ficção, a mediunidade não é ficção. Isso, sabe? A realidade que Kardec escreveu, como, né? Está até sendo pleonástico. Mas é todo uma espírito, realidade. todo ser humano tem condição de saber isso. Mas é que não tem ainda olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir. Está na China, ainda está no Brasil, todo mundo está tem a no condição Canadá, sabe assim? de saber a lei natural. Mas convenientemente, ou pelo seu atual estágio, né, de evolutivo, ele escolhe driblar essa realidade, mas que todos nós sabemos, e é uma verdade, felizmente podemos afirmar, nós temos certeza da vida eterna, não temos Exato, fé. eu também Nós garanto. Não temos fé, nós temos absoluta certeza que a outra vida existe, né? Essa é a diferença. Então, assim, por exemplo, os Espiritismo profetas de- que tem na Bíblia, né? Assim, que às vezes a gente não, assim, não lê igual. Eu gosto de ler, assim, né? Os profetas falavam cada coisa. Eles, sabe, assim, a mediunidade desses caras, assim, era uma coisa fenomenal. E eles não tinham medo de falar. E, assim, hoje, assim, essa crítica eu falo, meu Deus, mas os profetas, hoje também existe, sabe? Pode ter outro nome. Porque, assim, se não precisa ser necessariamente, né, uma roupagem, uma linguagem única, mas, assim, eu gosto de ler as outras religiões, as outras manifestações, porque, como está no Evangelho aí de Kardec, que o médium está em todo lugar, né? E aí, para eu me entender como, assim, uma terrestre, né? O que é ser um encarnante terrestre? O que eu estou fazendo aqui? Né? Porque acho que a vida não é só eu, sabe, assim, eu representar o ideal capitalista aqui desse mundo, sabe? Assim, a gente tem algo maior, assim. Perfeito. Só que a receita de felicidade, que eu acho que as pessoas buscam, às vezes até cegamente, numa religião, a gente tem que sempre ter esse bom senso aí, sabe? A minha fé, a minha religião, a minha busca não pode fazer o meu irmão sofrer, eu não posso tratar mal o meu filho que é espírita porque eu sou evangélica. Eu não posso destratar lá a minha cunhada porque ela vai na Umbanda e eu não, sabe, assim, eu acho que o ser espírita é mais certo. Assim, a minha pontuação pessoal do meu caminhar é a gente, assim, buscar mais a conciliação. Se eu tiver uma missão, vamos dizer assim, é buscar essa conciliação. Acho que até pessoalmente das minhas outras vidas, eu acho que eu devo ter sido já muito, talvez, rígida, né? E eu vi que é um grande erro, que a gente perde grandes amigos, grandes irmãos, pessoas fenomenais, que às vezes a nossa falta de fraternidade afasta, né? Então hoje, igual você falou muito bem, eu agradeço, assim, essa humildade mesmo do calar-se, né? Que hoje eu faço sem dor. Antes doía, quando eu era mais nova, tinha os meus 20 anos, né? Hoje eu estou com 41. Quando eu tinha 20 anos, eu doía, sabe? Eu ouvia uma outra pessoa, às vezes, falar uma coisa que eu discordava, eu tinha vontade de voar na pessoa, né? Né? De vontade de falar meus 10 livros que eu tinha lido. E hoje eu vejo que não vale a pena, sabe? Perder, às vezes, um amigo por uma ideia que, às vezes, nem eu mesma vivenci, sabe? Às vezes quem já não passou isso? Quem nunca passou isso? E a gente só aprende com o tempo, com a maturidade. Então, hoje a gente se arrepende. Nossa, que discussão, sabe, assim, que eu tive lá, eu quero tão praticar besta, isso. né? A troco do nada, também já discuti. Você tem uma ideia? Eu já discuti com a minha irmã, é católica, fervorosa. Ela participa da igreja, tudo com atividade da igreja católica, mama com um fervor fora do comum. E ela, para você ter uma ideia, ela trabalha para a AGE. Ela me ajuda lá no financeiro, vai no congresso espírita. Adora agora. Ela continua trabalhando na igreja fervorosamente, mas trabalha comigo para a Associação Jurídica Espírita também do Estado de São Paulo. Vê o que a gente fala, o que a gente trata. Manda livros para todo mundo que pede. Nós temos uma católica fervorosa com a gente. Vai estar lá num congresso semana que vem, trabalhando. Até está trabalhando e vai trabalhar mais ainda semana que vem. Feliz da vida. E não discutimos mais, né? Nunca. Já discutimos. Ela conheceu um pouco, eu já conhecia. Eu fui criado em família católica, né? Já conhecia do catolicismo, né? Fui batizado lá, fiz crisma, aqueles sacramentos lá. E ela não conhecia nada do espiritismo. Então, e ela começou a conhecer, nossa,
Os pontos em comum são joia, né? É Jesus também, né? Às vezes a pessoa não sabe nem que a gente fala em Jesus, né? No Espiritismo. Tem essa... Então, é isso que você falou. É a fraternidade mesmo e o diálogo. É isso que a gente prega. E a liberdade, né? De poder falar, de poder se expressar. Não tem evolução sem liberdade. Bom, então tá bom. Alguém mais tem uma consideração final a fazer? Podemos encerrar? O Geraldo ficou calado. Agora ele vai falar. Foi superada a sua... Então tá bom. Você também terminou? Você quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrar? Você quer, Raquel? Então, teve muito bom, né? Eu espero contar com vocês também no nosso próximo estudo. Vamos marcar todo primeiro sábado agora. Vamos ver se a gente não falha. Todo primeiro sábado de cada mês. O próximo é 7. Vamos? Então fica agendado para a gente não ficar vendo. Que dia que vai ser o mês que vem? Todo primeiro sábado de cada mês. Põe na tua agenda que nós vamos estar aqui. Tem recebido? Mas a gente manda sim. A gente vai alertar, porque às vezes esquece, né? Mas quem não receber, mas eu vou anotar o teu e-mail, que eu não tenho o deles. O seu também acho que não. Mas é que você recebe pela USE, né? Então tudo bem. Mas eu vou anotar o seu de vocês dois. Então vamos encerrar. É o dela? Então eu já tenho o seu. Quem pode fazer a prece de encerramento para nós? Vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, que amorosamente se materializou para que tomássemos consciência das mensagens que ele veio trazer, para sensibilizar o nosso coração na direção da fraternidade, do amor, da paz, da união. Divino amigo e Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu amor infinito, que desde há muito vela por nós, nos orienta, nos encaminha para as melhores situações. Que a sua paz, Senhor, seja no nosso coração, hoje e sempre. Obrigado. Prontinho, então vamos em paz, né?